Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a persistência de dados dos funcionários. Para isso, na nossa pasta repositório que está dentro de domínio, eu criei a nossa interface repositório funcionários, com aqueles métodos que nós já havíamos feito para clientes. Nós vamos ter um método para exibir todos os funcionários com endereço, salvar, ler, deletar, além daqueles que são importantes, que são os de criar e de fazer update. Na nossa pasta repositório, que está dentro de infraestrutura, eu criei o arquivo PDO repositório funcionário. Esse arquivo é a nossa classe que vai implementar o nosso repositório de funcionários. A estrutura de código é semelhante, é extremamente semelhante à que nós fizemos para fazer a persistência de dados de clientes. Nós temos um método para exibir todos os funcionários, temos um método para exibir todos os funcionários com endereço, fazendo o join entre as tabelas funcionário e endereço. Fiz só as atualizações dos campos que o funcionário tem a mais, que no caso são os campos de cargo e salário, mas a estrutura é praticamente a mesma. Os métodos de criação, que é salvamento, que pode ser através da criação ou da atualização de funcionário. Além do método de leitura, o método de deletar, o método para criar endereços, praticamente não tem mudança, a gente só vai ter que fazer referência agora ao ID do funcionário. Então aqui nós não temos grandes modificações, né? A estrutura do código é praticamente a mesma. Eu vou colocar um link na descrição para vocês poderem baixar os arquivos fontes do nosso código. Agora é super importante destacar para vocês que lá no nosso Workbench eu fiz uma pequena alteração na nossa base de dados. Vou só abrir a conexão. Na nossa tabela endereço, a gente precisa fazer referência ao ID funcionário. Então eu criei um campo chamado ID funcionário, que é do tipo inteiro, que é a nossa chave estrangeira. Observe, o ID funcionário faz referência à nossa tabela de funcionários. Ele tem relação com o nosso ID lá do endereço. Vejam que o relacionamento ele é extremamente semelhante ao que nós fizemos na aula anterior do ID cliente. Então, todo funcionário vai ter um endereço. Daí, após essas alterações na base de dados, o nosso PDO repositório funcionário ele está praticamente pronto. Então o que a gente tem que fazer são só pequenos ajustes de nomenclatura, mudando de cliente para funcionário e de cliente para funcionários, e fazendo referência de fato à tabela funcionário e não mais à tabela cliente. Então não tem muito mistério nisso aqui. Lá no nosso arquivo index eu fiz a referência do use, indicando que a gente precisa utilizar o PDO repositório funcionário para poder trabalhar. Tenho aqui os 4 endereços que já são da aula anterior. Observem que na nossa classe modelo, lá em endereço, eu não fiz a adição do ID de funcionário. Não seria necessário também fazer a adição do ID do cliente aqui, tá? Isso aqui não é muito recomendado. Mas como nós já fizemos e está funcionando, a gente não precisa modificar. Mas o ideal era que a gente não exigisse o ID dentro da classe de endereço, tá? Isso aqui não tem necessidade. Essa relação ela é feita via classe e via regra de negócio lá do processo de insert. Então lá no nosso arquivo index nós já temos os endereços. Eu coloquei aqui 3 funcionários, funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3, passando todos os parâmetros conforme a gente já viu em aulas anteriores. E para poder criar ele, obviamente a gente precisa criar um repositório de funcionários. Então eu criei uma variável chamada repositório funcionários que vai receber um novo objeto PDO repositório funcionário, passando a nossa conexão. Para poder criar os funcionários, a gente precisa chamar o nosso método salvar. Então, repositório funcionários, aí eu faço referência ao nosso método salvar e passo qual funcionário eu quero adicionar. Para ver os resultados, a gente pode trabalhar com o método todos os funcionários, que é aquele método que não exibe o endereço, e o método todos os funcionários com endereço. E para escrever em tela, a gente faz a iteração utilizando um for each. Então aqui a gente cria os funcionários. Aqui a gente recebe o resultado da execução do método todos os funcionários com endereço e nesse ponto aqui na linha 102 a gente faz a iteração para poder escrever os funcionários em tela.
Eu vou salvar as alterações, vou startar aqui o meu servidor, vou abrir o meu navegador, atualizar. Observem que aparecem aqui para mim os 3 funcionários cadastrados. Se eu for lá na minha base de dados, no MySQL Workbench, se eu for aqui em funcionário e fizer um select, vai aparecer aqui para mim os funcionários. Apareceu duplicado porque eu já tinha feito esses inserts, mas observem aqui que nós temos o funcionário 8, o 9 e o 10. Se a gente for na tabela de endereços e fizer um select, vai aparecer aqui os endereços para os funcionários 8, 9 e 10. Está tudo funcionando perfeitamente. O processo de desenvolvimento baseado em programação orientada a objetos, ele segue um fluxo no qual, vez ou outra, você vai precisar fazer uma refatoração ou uma remodelagem do seu código. Isso é perfeitamente comum de acontecer. Se nós tivéssemos feito a modelagem, os diagramas de classe, os estudos dos casos de uso, com certeza esse processo de implementação ele seria feito de uma forma mais rápida e a gente não teria muito esse processo de ter que refazer ou de fazer alguns pequenos ajustes dentro do processo. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar os conceitos de programação orientada a objetos. Nós temos também aqueles métodos para poder deletar, para poder atualizar, e todos eles funcionam da mesma forma, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!